Vimos aí a possibilidade de Flávio Bolsonaro ser o candidato até então da direita, que foi o candidato indicado pelo pai, Jair Bolsonaro. Nisso a gente teria mais uma vez a disputa Bolsonaro e Lula. Nisso, os dois dando um tchau para o Centrão. Onde fica o Centrão? O Centrão fica onde ele sempre esteve, né? Como nas eleições nacionais. Inclusive, semana passada eu assisti uma entrevista do ex-presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que ele falava mais ou menos isso. Para governar, a gente precisa do Centrão, porque o Centrão tem o controle do Congresso Nacional. Mas para ganhar a eleição, a gente não precisa do Centrão, porque o Centrão não tem projeção nacional na eleição a presidente da República. É só você ver nas últimas eleições. Em 2022, o Centrão estava com Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro perdeu. Em 2018, o Centrão estava nem com Bolsonaro, nem com Fernando Haddad, estava com Geraldo Alckmin, que ficou lá atrás nas disputas. Em 2014, o Centrão estava com Aécio Neves, que perdeu. Depois esteve com José Serra, depois esteve com Geraldo Alckmin, e por aí vai. O Centrão não tem conseguido vender nas eleições nacionais, olha, o meu apoio é fundamental para a vitória. Pelo contrário, é um apoio meio tóxico, assim, de certa forma, porque as pessoas têm uma certa rejeição a essa política mais das negociatas, dos grandes acordos, fisiológica. Então, a avaliação tanto dos bolsonaristas quanto dos petistas é que é o momento de largar a mão do Centrão. É o momento de olhar para a população e falar assim, olha, não estou ao lado desses caras. Os bolsonaristas entendem essa decisão de Jair Bolsonaro, de lançar Flávio Bolsonaro como um movimento assim, porque ele se afasta, por exemplo, de Ciro Nogueira, se afasta de Gilberto Kassab, se afasta de Marcos Pereira, se afasta de Antônio Rueda, do União Brasil, se afasta de todos esses caciques que desejam a candidatura, por exemplo, de Tarcísio de Freitas ou de Ratinho Júnior, de um desses políticos mais de centro-direita, vamos falar assim. Do lado dos petistas, então, esse desprendimento já está ocorrendo há algum tempo. Vamos lembrar que ano passado a gente estava aqui falando da grande reforma ministerial que o Lula ia fazer, que ia incluir, dar mais um ministério para os republicanos, que ia ter o presidente da Câmara, mais um ministério para o PSD, que virou um fiel da balança em muitas votações importantes, talvez mais um ministério para o PP. No final, até o ministro, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, ano passado, em dezembro, estava falando, olha, essa reforma deve sair até o dia 20 de janeiro de 2025. Não saiu. O que a gente viu foi um fechamento do Lula em torno do seu próprio núcleo duro. A gente viu ele levando a Gleisi Hoffmann para o Palácio do Planalto, levando o Guilherme Boulos para o Palácio do Planalto, colocando o marqueteiro de campanha dele, o Sidônio, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República e não abrindo espaço para o Centrão. Nesses últimos movimentos do Lula, por exemplo, a gente vê um rompimento até do líder do PT na Câmara com o Hugo Mota, a gente vê as redes sociais petistas batendo muito no Congresso Nacional, que é a casa do Centrão, né, pressionando, por exemplo, contra a PEC da blindagem, contra a dosimetria, pela PEC 6x1, pelo transporte público gratuito, que é uma discussão que também deve voltar no que vem. Então são movimentos que a gente vê tanto de petistas quanto de bolsonaristas meio que falando assim, olha, vamos voltar a conversar em novembro do ano que vem com quem tiver ganho a eleição e aí a gente vai precisar de vocês para governar nos próximos 4 anos. Até lá, vamos manter esse relacionamento aberto aí, cada um procura novas experiências nesse momento aí, que eu não tenho muito a ganhar ficando com vocês. Até a própria indicação do AGU para o Supremo Tribunal Federal segue essa linha do presidente Lula, né? Da confiança. Sim, um homem de confiança e desagradando um grande cacique político, no caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre pressionou, que eu quero o Pacheco, eu gostaria do Pacheco. E o presidente Lula falou, não, eu prefiro ter alguém de confiança do que agradar um grande cacique político que controla o Senado. A avaliação no PT é que, assim, conversei com algumas pessoas ao longo das últimas semanas, eles falam mais ou menos, olha, não tem nenhuma grande pauta que a gente vai precisar aprovar, que a gente vai precisar até a eleição. A gente não tem uma grande reforma para votar, a gente não tem algo gigante. A gente, claro, tem as pautas que a gente vai defender, mas que o Centrão tem uma resistência natural. PEC 6x1. O Centrão não vai apoiar porque o Centrão conversa, tem uma boa interlocução com setores produtivos que são contra a proposta. Sim. Transporte público gratuito. O Centrão tem essa fala de responsabilidade fiscal, né, que às vezes não se
não se concretiza tanto quando se trata de emendas parlamentares, mas quando é para segurar os gastos do governo, eles se controlam bastante. Falam, não pode ter isso vai gerar um custo excessivo. Então a avaliação deles, olha, se a gente não precisa deles para votação... Nem para orçamento mais. Nem para orçamento. O orçamento virou uma grande briga e eles sabem que vão perder muitas dessas brigas também, como por exemplo o calendário de emendas. Mas aí tem o calendário de emendas, o que o Lula pode fazer? Vai ao Supremo, onde ele ganha as batalhas. Sim. Então tudo que vai acontecer pode ser contornável na visão dos petistas. O que não pode ser contornável é a eleição de 2026. E, por conta disso, falando em quebrar as amizades, o próprio líder do PT na Câmara acabou quebrando laços dentro do Congresso Nacional. Isso. Ontem eu acompanhei as manifestações no Rio de Janeiro e vi uma fala dele muito dura, que até a gente deu na coluna, meio que ele falando assim, não somos centrão, o PT não é centrão e não podemos nos associar a essa gente. Isso é mais um capítulo da briga do Lindenberg Farias, que virou uma voz muito estridente contra o Centrão, contra o presidente da Câmara, Hugo Motta, nas últimas semanas. Isso é um novo capítulo da novela, porque o Hugo Motta já havia rompido com ele faz semanas ali, falando que não tem mais conversa, porque justamente o Lindenberg usa esse expediente. É o expediente das redes sociais, ou seja, de pegar e tem uma grande votação, é feito um acordo, o Lindenberg não participa desse acordo e joga todos os caciques para os leões das redes sociais, que é algo que tem deixado eles profundamente irritados. E vai ao STF. Tanto que, por exemplo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes obrigando o presidente da Câmara, Hugo Motta, a cassar de ofício o mandato da deputada Carla Zambelli partiu de um mandado de segurança que o Lindenberg Farias protocolou no Supremo Tribunal Federal. Então, é mais um capítulo. O Lindenberg é um rosto, mas ele não é a estratégia inteira. O governo, me falaram, isso é informação, o governo está muito azeitado, tem conversado muito para que essa estratégia funcione. Todo mundo caminhando na mesma direção. Na mesma direção de pressionar o Centrão, decisão de mostrar que não é o Centrão, que não é um partido fisiológico, que é um partido com as suas ideias. Então, o Lindenberg é o rosto na Câmara dos Deputados, mas você tem o Sidônio, você tem a Gleisi, você tem o Haddad, você tem o Rui Costa, todo mundo caminhando na mesma direção. E eu escutei uma pessoa falar assim, pela primeira vez nos 4 anos de governo, está todo mundo caminhando na mesma direção. Por isso que isso tem funcionado, por isso que a popularidade do Lula parou de cair e por isso que a gente tem ganho batalhas importantes no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e com a sociedade. A conferir em 2026. Esse ano acaba agora, na quinta e na sexta-feira, a votação do orçamento. E aí a gente vai avaliar se vai ter essa votação ou não do PL da dosimetria e acabou só ano que vem, que é um ano que abre-se com discussões eleitorais. O resto é resto. O resto é resto. O modo foi eleição já está ligado. Agora falta só isso ficar um pouco mais explícito. Acho que com a virada do ano, a volta do recesso parlamentar, isso vai estar cada vez mais evidente. E ano de eleição não tem grande votação no Congresso Nacional. É difícil. É muita coisa básica votado, muita coisa que faz fumaça, muita coisa que dá likes nas redes sociais, dá palanque nas redes sociais. Agora, grandes temas em ano eleitoral, só em 2027.